Falando disso tudo aí, toda vez que eu tenho uns papos assim com os empresários pica, eu fico pensando, vocês falam em conselho, em trazer toda a experiência que vocês desenvolveram ao longo de muitos anos e conseguiram uma carreira de sucesso e tal. E eu fico pensando em mim, porque, esse lance de internet é um troço relativamente novo. Eu acho que, bom, pelo menos não tem no meu conhecimento um cara que se aposentou fazendo o que eu tô fazendo, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que eu fico pensando se toda a expertise de caras como você, como os caras do Shark Tank, etc., me ajudariam, tá entendendo? Porque isso aqui é muito diferente, cara. Primeiro que a escala de tempo já é um pouco diferente na internet. Por exemplo, se eu tiver num bom momento... Primeiro que na internet as pessoas ou te amam ou te odeiam. Verdade. Dependendo do círculo que você tá. E também tem o lance do tempo, que aqui as coisas parecem que acontecem mais rápido. Por exemplo, uma tendência na internet, ela pode nascer e morrer em meses. Ou às vezes menos, tá? Então, assim, a gente precisa saber se transformar e se modelar, cara, de acordo com que é relevante naquele momento ali. Eu me considero um cara muito bem sucedido em ter conseguido manter esse formato de programa que vai meio na contramão da tendência atual, que é uma tendência de vídeos curtos e tal. Tudo bem que a gente também produz conteúdo de vídeo curto pra cacete, inclusive. Mas o meu principal é um conteúdo que, pô, a gente fica aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem dia que fica 5 horas conversando com os outros. Então vai meio na contramão. E eu me sinto bastante feliz de conseguir fazer, não provar que isso daqui não era só uma tendênciazinha. Que o podcast ou o videocast ou o que quer que seja esse tipo de programa aqui ia nascer e ia morrer muito rapidamente. Nunca acreditei nisso, sempre soube que era uma parada que tinha bastante futuro, mas o meu ponto cara, eu fico pensando, cara, vamos lá, vamos formar um conselho aqui de uns empresários muito foda. Caralho, cara, eu acho que vocês conseguiriam me ajudar na parte, sei lá, cara, de fazer conta da coisa, porque o funcionamento da parada é diferente, por exemplo, de um planejamento estratégico de onde tu vai botar filial. Veja bem, primeiro você está de parabéns, né? Porque realmente o Flow é uma empresa de comunicação muito conhecida, graças ao seu trabalho da sua equipe, então estão de parabéns. Mas aqui você não pode esquecer que é uma empresa. E toda empresa tem que ter gestão. Porque o que você faz é diferente, mas por trás tem que ter gestão. Toda empresa tem que dar lucro, toda empresa tem colaboradores, né? Empresa tem que dar lucro, senão ela fecha. Então você tem que implementar um sistema de governança corporativa, porque governança corporativa nada mais é do que pessoas para ajudar você na gestão empresarial. Porque você começou pequeno, mas a empresa foi crescendo. Hoje é uma grande empresa e precisa de governança corporativa, precisa de gestão, precisa de liderança, precisa de compliance, né? O fato que você já teve alguns fatos aqui, alguns problemas que talvez se tivesse uma compliance por trás disso, talvez tivesse evitado, entendeu? Então são questões aí que tá, Janguier. Esse tipo de compliance aí só não se aplica ao que a gente está fazendo. Porque, se um dia alguém me pautar no que eu vou falar aqui, você pode ver, eu não tenho nenhum papel. Você me perguntou no começo, daí é o que a gente vai conversar. Você tinha perguntas aí. Não a gente... as coisas vêm. E assim, bom, falando claramente, o Monark, cara, ele era um cara que, porra, era totalmente sem rédeas. E assim, por mais que eu me comunique de uma forma muito mais cuidadosa, qualquer assunto pode ser debatido aqui. Então, é difícil, sabe? Esse complexo, tipo, não pode falar disso. Se um dia alguém falar pra mim, tu não pode falar disso, eu fecho isso aqui e vou embora. Vou dar aula de inglês de novo. Toda empresa tem que ter regras de compliance. Porque tem coisas que não se pode falar. Porque dá problemas. Então, tem regras de compliance. Toda empresa, pode ser essa sua empresa, pode ser uma faculdade, pode ser um restaurante,
pode ser uma livraria, tem que ter regras de compliance. Então isso passa pela governança corporativa. E daí que você tem pessoas que já têm experiência na área de governança, na área de compliance. Compliance é apenas um exemplo da governança corporativa. Essas pessoas podem lhe auxiliar. Diz, que tal você criar o código tal, o estatuto tal, o código de ética, ou isso aqui, porque no seu programa, vocês sempre, quando for, tem que pensar que não pode tocar nesse assunto, porque esse assunto muito delicado pode causar problema. Estou dando apenas um exemplo, né? Então, claro que se você tivesse aqui um conselho, inicialmente consultivo, porque geralmente o conselho de administração é mais para empresas grandes, para SAs, por exemplo. Pessoas com experiência em áreas e expertise diferentes. Uma na área de gestão, outra na área de finanças, outra na área de tecnologia, outra na área de comunicação, por exemplo, que você é da área de comunicação, você iria gerir essa empresa de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz. Você teria mais lucros, né? E isso é o que a gente faz por conta da experiência que a gente adquiriu investindo em empresas há muito tempo, né? Cara, e é realmente assim o que você construiu assim, é realmente impressionante. Mas assim, no meu mundo aqui, cara, por exemplo, ó, aquilo que você falou, a gente começou pequeno, era um canalzinho de internet, e a gente, quando deu certo, a gente olhou para um cenário que não existia e decidimos criar um cenário, um lugar que fosse rico de pessoas assistindo e uma cena que principalmente atraísse uma grana, porque a gente podia ser o dono de um bolo pequeno ou o dono de uma fatia de um bolo gigante. Foi por esse caminho que a gente foi. Mas assim, é uma parada que é muito difícil de você... Por exemplo, eu não sei se eu sou eu acabo sendo um empresário, porque tem muitas decisões aqui que eu acabo tomando. Mas uma das coisas que Deus jogou no meu colo, inclusive, foi a noção de que eu precisava de um cara e de pessoas, na verdade, que soubessem lidar com empresa. Que é isso que você falou mesmo, querendo ou não, uma empresa. Duas coisas que você tocou aí de extrema importância. Você disse, será que eu sou empresário? Em primeiro lugar, antes de ser empresário, você tem que ser empreendedor. E as pessoas pensam que empreender é só criar empresa. Não. Antes de criar empresa, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo é você transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Quando você tem esse comportamento, tem essa ideia, tem essa mentalidade, você está empreendendo. E antes de empreender empresarialmente, antes de você criar uma empresa, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Antes de empreender em CNPJs, empreenda no seu CPF. O que é empreender no CPF? É você acreditar em você, é você ter autoconfiança, é você ter autoestima, né, que pode fazer as coisas, como você tem. Então eu digo inicialmente que você já é um empreendedor da vida, porque você é um cara altamente autoconfiante, uma pessoa de autoestima, é uma pessoa que acredita em você. Eu vejo ao longo das suas entrevistas, dos seus podcasts, né? Quando você empreende na vida, fica muito fácil você criar negócios. Agora, geralmente todo negócio, ele é criado por um técnico que se mete a ser empreendedor e administrador ao mesmo tempo. Só que ele exerce a função dos três, o que é uma tragédia, né? Começa o técnico que era bom em comunicação, que criou uma empresa, que meteu-se a empreender e ao mesmo tempo está administrando a empresa. Para começar, ótimo, mas você vai ter que separar os papéis. Ou você deixa o papel de técnico e vai se dedicar a adquirir as características do empreendedor para realmente fazer o negócio funcionar, ou você permanece como técnico e vai atrás de um administrador e de sócios empreendedores para fazer o negócio crescer, certo? Porque você não pode colocar na cabeça os três chapéus, você não pode ter as três funções. Para uma empresa sair da primeira fase, que é a fase infantil, para a fase da adolescência, e chegar à fase adulta, que é chamada de fase épica ou fase exponencial da empresa, né? Que é a fase de a empresa grande realmente, ela passa, essas três fases não é fácil. Você começou como técnico, mas tem que deixar de ser técnico para ser empreendedor ou administrador. Ou senão você vai ter que ir buscar o administrador e buscar o empreendedor para fazer a empresa crescer com você. No meu caso, eu achei o segundo cara aí, porque a maioria das coisas elas andam, lembra? Eu te falei lá embaixo, pô, esse aqui é o André, é ele que manda de verdade. Porque... Você foi atrás do administrador, né? Mas ainda está com a função de empreendedor e de técnico. Eu me considero o técnico.
tá? Que assim, é o que eu sei fazer de verdade, entendeu? Quem é que pensa estrategicamente a empresa? Eu. Então, você é um empreendedor e é o técnico. Não pode ter essa função por muito tempo. Entendeu? Eu entendi. Senão a sua empresa não passa de uma fase para outra. Eu vou dizer que a sua empresa está na fase adolescente. Ela não vai chegar a uma fase adulta. Eu também acho. Se você é empreendedor e é técnico ao mesmo tempo. Eu também acho. Para ser sincero, total, eu divido... vamos lá, eu sou técnico... E tem o André lá, que é o cara que é o CEO da parada. E o outro chapéu, a gente divide, ele, o Gian, a gente vai dividindo e que é quando a gente cria novos negócios, cria novas coisas e põe no mundo. A gente divide bastante esse chapéu. Mas eu queria... Meu sonho era usar só o chapéu do técnico. Esse é o meu sonho, cara. Então, que tal trazer um investidor, um sócio que possa pensar estrategicamente para o negócio? Eu já pensei, a gente já pensou nisso, a gente tem pensado nisso ao longo dos últimos meses aí. E você fica só no papel de técnico e acionista. Não pode ser um empreendedor que pensa estrategicamente. Porque a pessoa da administração você já tem, que é o gestor, que vai pensar operacionalmente. Né? E você é o técnico, e um dos melhores técnicos do Brasil na sua área. Na minha área, ouso dizer que eu sou mais ou menos. Então, você, vamos dizer, o melhor, né? Para não dizer um dos melhores, para não dizer o melhor, para não ser, né? Mas, e agora? Será que você é o melhor empreendedor também? É difícil ser o melhor em tudo, né? Muito difícil. Muito difícil, assim. Inclusive, é altamente provável que você não seja o melhor em tudo. Claro, essa que é a verdade, essa é a verdade dolorida. Ninguém é. Você é bom em alguma coisa. E para ser bom em alguma coisa, é importante que você descubra realmente quais são os seus talentos, né? Porque é o talento que diz o que você é bom. E o talento vem dos seus dons. Você já descobriu qual é o seu dom, os seus dons? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você tem o dom de se comunicar, né? Dom de entrevistar, de se comunicar. Porque quando a gente descobre o dom da gente, os talentos da gente, então é bom que a gente enverede aquele caminho, né? Porque você gosta de fazer aquilo. Você é bom é o que me realiza, fazer né? aquilo. Pois é. E eu falo muito disso nesse livro aqui que eu trouxe de presente para você, ó, O Código Secreto da Riqueza. 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira. Que eu, inclusive, do livro eu criei um método, né? Uma imersão de 3 dias. Só já que você me deu um presente, então eu vou te dar. Muito obrigado. E o outro, quando vier outro presente... Falar nisso, já era pra eu ter te dado, esqueci, pô. Toma aqui, ó. Aí, já que veio outro presente aqui, então toma o segundo presente. Seja um fodido obstinado. Jamais um ousado essa capa. Fodido vitimizado. Fodido obstinado com óbvio, que é um guerreiro, né? É aquela pessoa que se pauta pelos princípios dos guerreiros. E um deles é o que diz o seguinte: se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, que é tranquilo, sua vida será difícil, de insucesso, de improsperidade e de pobreza financeira. Mas se você estiver disposto a realizar o que não é fácil, o que é difícil, por exemplo, sua vida poderá ser fácil, de sucesso, de prosperidade e de riqueza financeira. Então seja um fodido com O, obstinado, e não um fodido vitimizado. Fodido vitimizado com U é aquele coitadinho, né? Aquele vitimizado, aquele sem sorte, que diz que não tem sorte. Aquele que diz que é miserável, não consigo, eu sou feio, eu sou baixo, eu não nasci para isso, né? Eu nasci pobre, né? Eu sou gordo. Pessoas que não acreditam, que não empreendem na vida, né? Que não empreendem na vida. Então eu trato disso esse é o 30º livro meu. 30º? E esse é o 29º. Nossa!